Olá, bom dia pessoal. Live de hoje Pratyahara, o controle, o domínio dos sentidos. Como sempre, toda vez a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, né? Então nós estamos aguardando aqui o pessoal entrar na live. Bom dia para quem está chegando. E aí quem vai chegando, se possível, deixa seu like aqui, porque isso já clica no coraçãozinho aí, né? Isso já mostra para o Instagram, nossa, que difícil falar essa palavra, que a live está interessante. Deixa eu só ativar um negócio aqui no computador. Aí, muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre Pratyahara. Talvez uma das mais... um dos conceitos mais complexos de serem entendido no yoga, porque é fácil, é difícil mesmo de entender, não é fácil, realmente não é fácil entender o que é Pratyahara e como colocar isso em prática. Porém, é uma prática fundamental, extremamente necessária, não dá para realizar o yoga realmente sem Pratyahara. Eu, assim, pela minha experiência, uma outra definição, né, um outro termo que gera muita confusão assim também é o Brahmacharya. Não conseguia lembrar, agora deu branco aqui. Brahmacharya. Brahmacharya também é um conceito bastante confuso, gera muita confusão, mas ele é assim, ele gera confusão, o que é um pouco diferente do que acontece com Pratyahara. Pratyahara nem é tanto confusão, é difícil de entender mesmo. Porque Pratyahara está relacionado com a retenção, a retração e o controle dos sentidos. E isso pode parecer algo extremamente contraditório com o que vem a ser a vida, né? Se a gente considerar que nós estamos aqui para realizar um Dharma, nós estamos no plano manifestado para manifestar. E torna-se difícil entender de verdade como é que eu vou me manifestar sem usar os sentidos. Como que eu vou existir, ser, vir a ser, sem fazer uso dos meus sentidos? Essa é a grande dificuldade, né? No caso, não vou dizer confusão, porque não é realmente uma confusão, é uma dificuldade para entender. Como é que a gente faz isso? Como é que eu vou expressar a minha natureza autêntica, que é o objetivo do yoga? Como é que eu vou fazer isso sem usar a minha fala, sem usar os sentidos, né? Sem ouvir as pessoas? Fica um pouco complicado. Por isso, é difícil entender como praticar Pratyahara. É bem difícil. Mas é necessário. Não tem caminho de yoga sem Pratyahara. Então, o que a gente precisa fazer, é óbvio, é fazer uma aproximação, uma adaptação de tudo isso para o estilo de vida que nós vivemos hoje em dia. Especialmente porque o que nós tínhamos de interferência externa do mundo à nossa volta há 300 anos atrás era infinitamente inferior ao que nós temos hoje. Há 300 anos atrás não tinha energia elétrica, então a vida não era assim tão fácil. A gente tinha uma rotina de vida que estabelecia um limite para essas interferências. Agora não. Agora nós estamos expostos. Então agora a gente já não bloqueia a influência das situações externas, né? A interferência de tudo que está à nossa volta, a gente já não consegue mais impedir isso à noite. Há algum tempo atrás, isso era possível, era mais fácil, né? Porque a gente não tinha energia elétrica
não tinha disposição não estávamos dispostos, né, a essa exposição de tecnologia. Então, vamos falar 100 anos atrás, nem precisamos ir para 300 anos. Vamos falar de 100 anos atrás, né, o volume de informações que provocavam interferências em nós era muito menor. Agora não. Então, mais do que nunca precisamos exercitar o Pratyahara. A gente precisa estabelecer no mínimo uma meta, um objetivo. Como eu vou estabelecer o Pratyahara na minha vida? Né? Porque a sugestão de Pratyahara, segundo os ensinamentos do yoga, ela é muito complexa. Por isso ela se torna praticamente inentendível. Não dá para entender o que é isso. Não dá para a gente identificar como é que eu faço realmente isso do jeito que está escrito nos textos do yoga, né? E especialmente hoje eu vou trazer alguns trechos dos Sutras de Patanjali, apresentados por 3 autores diferentes, 3 tradutores diferentes, e só para que a gente consiga, para que você consiga estabelecer alguma ideia de como trazer para a sua vida, como estabelecer na sua vida esse Pratyahara. Isso é fundamental, isso é certeza. A gente precisa aprender a controlar, a limitar os sentidos, mas isso não é fácil. Então vamos lá, o que são os sentidos? Vamos primeiro estabelecer isso, entender um pouco melhor o que seria isso, porque senão a gente não sabe do que está falando, né? É mais ou menos como querer, quando tem umas piadinhas, né, que se faz assim, a minha nutricionista falou para cortar o doce, aí a pessoa pega a faca e corta o doce, né? Então, como não havia um entendimento correto daquilo que estava sendo dito, você pega uma faca, corta o doce e pronto, está seguindo a dieta da nutricionista, corta doce, ela corta o doce, e a gente faz essas piadas, corta o café, né? A pessoa, quando está pondo o café na xícara, corta o café com uma tesoura, assim, né? Isso acontece porque você não conseguiu uma interpretação correta do que está sendo dito. Então vamos começar tentando interpretar perfeitamente que sentidos são esses, o que são os sentidos, né? Como eles são ativados. Os sentidos não é novidade, tá? Não é porque estamos falando de yoga porque os sentidos são diferentes dos nossos 5 sentidos básicos. Não, nós estamos falando de visão, audição, paladar, tato e olfato. É isso. Esses são os 5 sentidos. Porque eles são as nossas ferramentas para a gente perceber o mundo e são também ferramentas para que o mundo nos perceba. Então, eu ouço sons do mundo à minha volta, mas eu também produzo sons, eu também emito sons. Então, o mundo conhece a Jaqueline através da voz também, né? Existe uma figura física da Jaqueline que o mundo conhece, o mundo vê essa figura, mas o mundo também ouve a voz da Jaqueline e a Jaqueline ouve as diversas vozes do mundo, outras vozes, outros sons. Então, os 5 sentidos são uma ferramenta para que nós possamos existir e realizar a natureza mais autêntica nesse plano manifestado. Usamos todos os 5 sentidos, o tempo todo. Toda vez que a gente abre os olhos e vê alguma coisa, nós estamos usando o sentido visão para captar aquela imagem e fazer uma interpretação dessa imagem. Isso é fundamental para a vida. Se nós não fôssemos capazes de fazer essa absorção, né, essa captura de imagem e interpretação, talvez nós não ficássemos vivos por 10 dias. Porque nós não saberíamos, por exemplo, identificar um buraco e a gente caia no buraco e morre. Por que não sabe? Porque eu não estou vendo o buraco. Se eu não tiver a visão, eu não vejo o buraco, caio no buraco, morro. Pronto, em 10 dias você morre. Então esses sentidos, eles são fundamentais para a manutenção da vida, para a existência e para a realização. Para todos, né? Então eu dei um exemplo específico da visão, mas isso é a mesma coisa para a audição. Quando você ouve um estrondo, você procura saber o que é para saber, preciso me proteger desse estrondo? O que foi isso? Foi uma bomba?
foi um ruído de leão, o que eu faço? Eu preciso me proteger? Se nós não tivéssemos a audição, nós não conseguiríamos nos proteger. Então, os sentidos, eles são fundamentais para a vida. Inclusive, eles são explicados, né, dentro do processo de criação, de construção do universo, como sendo, como é que fala? Sons primordiais. Eles são sinais primordiais da criação do plano manifestado, do universo. São correspondentes os sentidos são correspondentes dos poderes de Brahman, do absoluto, se manifestando. Então, não é que os sentidos sejam ruins. Poxa vida, se nós tivéssemos nascido sem os 5 sentidos, já teríamos alcançado o yoga. Isso não poderia acontecer. Porque os 5 sentidos, eles estão relacionados com 5 ritmos cósmicos para a criação do universo, para a manifestação. Então, os sentidos são fundamentais. O que nós precisamos aprender a fazer? Controlar os sentidos. E isso a gente faz o tempo todo. O Sutra de Patanjali, nos sutras, a gente aprende que existem... tem um cabelinho aqui fazendo cosquinha em mim. Quando a gente estuda um pouco mais sobre o funcionamento da mente, né, e da personalidade humana, principalmente através dos sutras de Patanjali, a gente aprende que existem 3 níveis desses sentidos que precisam ser eu vou usar a palavra retido, tá? E não controlados, porque o controle ele pode estar envolvido com algum tipo de desejo, tá? Então eu tenho que controlar, eu preciso controlar, e isso não é bom. Então não é o controle que nós precisamos. Na verdade, nós precisamos da retenção, da retração desses sentidos completamente desapegado de qualquer tipo de desejo, de sensação. Os sentidos nos conduzem a uma satisfação que é nos aproximarmos do prazer e nos distanciarmos da dor. Então, nós usamos os sentidos para isso. Se eu ouço um barulho assustador, eu me distancio do barulho, porque eu estou tentando me livrar da dor, né? Até aí tudo bem, isso é uma defesa, né, da vida, tudo bem fazer isso. Mas a gente também pode acabar usando esse sentido para nos protegermos de de dores que são necessárias, né, de sensações dolorosas que são necessárias. Eu falo muito sobre ganhar e perder. Ganhar dinheiro é bom ou é ruim? Não é nem bom nem ruim. Se você achar que ganhar dinheiro é bom, você vai tentar se afastar de perder dinheiro. E aí os sentidos estão aguçados. Você vai sempre usar os seus sentidos na busca do propósito de ganhar dinheiro e na busca do propósito de se afastar da possibilidade de perder dinheiro. Percebe que aí você está usando os sentidos, né? Então, o que seria a retração, a retenção desses sentidos de forma mais consciente? Porque nós precisamos usar os sentidos, não tem jeito. Existem, então, 3 maneiras dos sentidos se manifestarem, e o primeiro deles, no primeiro estágio, é esse que eu estou trazendo para vocês, que eu estou explicando. É quando você abre os olhos e dá de cara com alguma coisa na sua frente. O sentido visão foi usado para captar aquela imagem e aí a mente processa, interpreta e define. Isso é tal coisa. Ou então, não sei o que é isso, né? A visão foi usada para isso, os sentidos foram usados para isso. Esse é o primeiro estágio onde nós precisamos desenvolver pratyahara. Porque depois tem 2 estágios, eles são mais profundos na mente. Tem o estágio da imaginação e da memória, mas eles são mais profundos. E eles só podem ser
trabalhados e acessados quando a gente consegue diminuir a influência desse primeiro padrão de sentido, né? E eu vou explicar para vocês por quê. Quanto mais coisas a gente vê, mais imagens a gente tem para criar imaginação e mais memórias a gente tem. Vocês querem ver uma coisa? Ontem eu assisti um filme e aquele filme me deixou pensando sobre algumas coisas. Se eu não tivesse assistido esse filme, eu não teria captado algumas imagens, essas imagens não gerariam imaginação na minha mente e elas não estariam memorizadas. Elas só estão lá agora porque eu usei o sentido visão, audição para ver e ouvir o filme. Ah, então quer dizer que eu não posso mais ver filmes? Não, pode. Eu estou usando esse exemplo para ficar bem claro para vocês qual é a forma mais impactante da gente praticar o Pratyahara, é diminuindo isso. Então, posso assistir filme? Pode, mas se você for ficar assistindo todos os dias, posso te garantir que sentar para meditar, acalmar a sua mente, ouvir a voz da consciência interna, do si mesmo, realizar a sua natureza mais autêntica, vai se tornar muito difícil. Até mesmo a leitura. A leitura é... Ui, desculpa, gente. Quase derrubei tudo aqui. A leitura é um método de aprendizado fundamental e é uma forma de concentração. Mas se você passar 24 horas do seu dia lendo, o tempo todo, lendo, você está captando informação o tempo todo. Essas informações vão ocupar espaço dentro da memória, vão ocupar espaço de imagens arquivadas, e essas imagens arquivadas e essas memórias são ferramenta para a mente continuar viajando, né? Então, o primeiro passo, o primeiro impacto que a gente precisa criar no Pratyahara é absorver menos, olhar menos coisas, ouvir menos coisas. Ah, mas eu gosto de ouvir uma musiquinha bem suave e relaxante. Bom, é melhor do que ouvir barulho, mas não é melhor do que não ouvir nada. Isso eu posso garantir. Conforme você vai ouvindo as musiquinhas de relaxamento e vai relaxando, você vai associando esse som a uma sensação agradável de relaxamento. Sentidos sendo usados. Os sentidos, eles alimentam desejos. Então, toda vez que eu quero me sentir bem, a minha memória me diz, vai lá e ouve aquela musiquinha gostosa. O tempo todo estamos usando os sentidos, né? Os sentidos, eles são a bifurcação que acontece a partir do ego, quando isso está no Sutra de Patanjali, quando o ego surge, há uma bifurcação do entendimento, porque as coisas são duais a partir desse momento, desse ponto. E então nós passamos a entender prazer e dor, né? E o desejo está por trás das duas coisas. Eu desejo prazer e desejo estar longe da dor. Dizer que eu não quero dor não quer dizer eu não tenho desejo. Não, muito pelo contrário. Não querer sofrer é um desejo. Eu desejo não sofrer, desejo não sentir dor. Então, não podemos pensar, né, assim, achar que o fato de ler livros bons, assistir filmes bons, ouvir mensagens boas, positivas, ouvir musiquinha de relaxamento o tempo todo, isso é bom. Olha, é melhor do que ouvir porcaria, barulhos e determinados tipos de música. Mas não é melhor do que o silêncio. Então, vamos lá. Como praticar este Pratyahara? Fazendo menos coisas, ouvindo menos, falando menos, fazendo menos. Mas como é que eu vou viver? Experimenta. Experimenta fazer isso. Experimenta ao longo do dia, quando você estiver, por exemplo, lendo um livro, determine assim, ó, vou ler 20 minutos por dia.
Ah, mas aí eu não vou estar praticando Pratyahara. Se você lia aleatoriamente, agora você está. E enquanto você estiver lendo, você vai só ler, não vai fazer outras coisas, tá? Não tem, por exemplo, WhatsApp, não tem Instagram, não tem nada. Quando você for ler, dedique-se à leitura e à interpretação completa, total, daquilo que você está lendo. E absolutamente mais nada. Mais nada. Isso é retração de sentidos. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e aí alguém fala assim para mim, você viu o que aconteceu ali? Você não escutou? Você fala, não, o que aconteceu? Isso é retração de sentidos. Nesse exato momento em que você está me ouvindo, pode ser que dentro do ambiente onde você está tenha um relógio que vive fazendo tic-tac, 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 tic-tac. E você, enquanto você está me ouvindo, você não está ouvindo ele. Enquanto você está olhando para mim, você não está ouvindo esse relógio. Por quê? Porque você conseguiu fazer a retenção, a retração de um sentido. Não estou ouvindo aquilo, porque eu estou focado aqui. Então é dessa forma que a gente tem que exercitar o Pratyahara. Não é se trancando numa ilha, eu vou para uma ilha deserta, vou tampar os meus olhos e os meus ouvidos, não quero mais ouvir o mundo. Não, desculpa, isso não vai funcionar. Não funciona assim, não é assim. Você precisa olhar para o mundo, ouvir o mundo, mas ouvir apenas aquilo que é necessário. Uma das piores coisas que a gente faz, que é o oposto do Pratyahara, e eu sempre falo isso em algumas lives, provavelmente quem já assistiu algumas lives minhas já me ouviu falando sobre isso. Uma das piores coisas que a gente faz é, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando encontra uma pessoa, olha para ela e fala, oi, tudo bem? Mas a mente pensa, meu Deus, como o cabelo dela tá ridículo branco. Será que ela sabe? Será que ela acha que tá bonito esse cabelo branco? Você percebe que a observação, né, o sentido da visão usado para identificar uma pessoa que você está encontrando, ele gerou infinitas outras vrites, né, outras flutuações mentais. Então teria sido melhor que você não tivesse encontrado com ela, com essa pessoa. Porque daí essa interferência visual, captada pelo sentido visão, não alcançaria a sua mente, mas ela alcançou. Então, uma primeira coisa que a gente faz é tentar olhar para as coisas e não pensar absolutamente nada sobre essas coisas. Simplesmente olhar. É uma pessoa. Oi, tudo bem? É uma árvore. Olha a árvore. Ai, que árvore linda. Ai, que árvore feia. É delírio. Árvore é árvore. Se ela é feia ou bonita, é uma percepção sua, do ego, bifurcada. Porque árvore é árvore. Ela nem é feia nem é bonita. Tudo que vem depois disso aumenta a influência dos sentidos em nós. Aumenta essa interferência. Quando a gente permite que os sentidos interfiram, não tem a manifestação da sua natureza mais autêntica, que é o grande objetivo do yoga. Qual é a natureza mais autêntica da Jaqueline? O Dharma. Os poderes transcendentes que o espírito, que a Jaqueline possui, que a Jaqueline não consegue manifestar porque fica apegada e iludida a esses sentidos, achando que uma coisa é boa ou ela é ruim, ou ela é boa ou ela é ruim. E se é boa eu faço, se não é boa eu não faço, pronto, isso distorce tudo. Isso nos desvia, né, do processo de realização. Eu vou ler alguns trechinhos aqui dos sutras, só para trazer assim, os conceitos mais técnicos, né? Complementar com conceitos técnicos, tudo isso que eu estou falando. O recolhimento, segundo o Carlos Eduardo Barbosa, nesse livro aqui, é um dos que eu mais uso, porque a tradução do Carlos Eduardo é muito, assim, ela é muito fidedigna, ela é muito bonita. Então, ele diz o seguinte: o recolhimento ou a retração dos sentidos, que é o chamado Pratyahara, ele se dá assim, né, na ausência de conexão com seus objetos peculiares. É como uma imitação da natureza autêntica da consciência, de Chitta, ou da mente. Ok. O que seria a não identificação?
A não identificação, né, ou a não... deixa eu ver se é isso mesmo que ele está usando aqui, porque agora eu... Conexão, perdão. A não conexão com o objeto é exatamente quando as coisas existem à minha volta. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você, o mundo continua existindo, mas eu não estou permitindo que os meus sentidos absorvam as informações do mundo. Eu estou aqui focada apenas em falar com vocês. Então eu retraí todos os outros sentidos. Eu não percebo o mundo à minha volta. Eu não me conecto com esse mundo, não há conexão. Claro que o ideal é que a gente olhe para o mundo e não faça nenhum tipo de conexão. Continue caminhando como se nada existisse. Isso é meta, tá? É objetivo. Não é fácil agora. Não é porque não é fácil agora que você não vai fazer nenhum tipo de pratyahara. Esse é o grande problema. Porque nós não entendemos direito o que é pratyahara, não praticamos nada, nenhum tipo de pratyahara. E esse é um grande problema. Você pode começar praticando pratyahara dessa maneira. Olha para uma pessoa, olha para alguém e não julgue. Não crie mais nenhum pensamento. Apenas observe. Aí lembra, isso é só uma coisa, isso é só uma pessoa, isso é apenas uma árvore. Isso é apenas um vídeo que eu estou vendo na internet. Isso é apenas um filme. Começa por aí. Esse é o processo. Não tem alternativa, a gente tem que começar. Por algum ponto temos que começar. Nós temos que iniciar. Esse é o mais fácil. É o ponto mais fácil. Porque depois você vai caminhando e vai chegar no momento em que dizem os mestres do yoga e até alguns mestres budistas que eles caminham pela rua, passam pelas pessoas e não veem pessoas. As pessoas passam por eles e eles não veem, eles só enxergam um vulto, não vê a pessoa nitidamente, porque ele não permite que a visão ou a audição esteja em conexão com essas imagens. Mas isso é um outro estágio, gente, é um outro grau. É alguém que passa muito tempo se dedicando a essas práticas e à meditação e ao estudo de si mesmo. Então, não é fácil, mas não precisamos objetivar isso já. Nós podemos colocar isso como meta para um futuro. Quando? Não sei. É o meu objetivo. Agora, por hora, eu vou começar fazendo o que eu posso fazer. Nesse livro aqui, ó, o Anthony Hicks, ele também gosto muito desse livro dele, Yoga e Consciência. Ele fala assim, quer ver, ó? Eu vou esse finalzinho ele usa o termo supressão dos sentidos, tá? Mas ele fala assim, eu gosto muito dessa. Ah, não é dele. É sim. Não, tá no outro. Perdão, gente. Não é esse. Através do pratyahara, do Anthony Hicks, através do pratyahara dominamos o desejo, o prazer e a dor, porque a percepção torna-se apenas tomada de consciência e não de sensação física ou qualquer impulso corporal. Não é isso que deve ser feito. Não é, eu não devo, como por exemplo, olhar para uma árvore e achar que ela é linda ou feia. Ai, tadinha dessa árvore. Ai, que árvore linda. Isso tem uma conexão. Então, eu usei os sentidos para essa conexão. Tá aqui, ó, o que eu quero sobre pratyahara. Peraí, gente. Desculpa que é do Taimni, tá? A parte que eu quero é do Taimni. Ele diz assim, ó. É interessante notar, ele está falando dos 5 angas do Patanjali, eliminam uma atrás da outra as diversas fontes de perturbação da mente e a preparam para a luta final com os seus próprios vritis. Os primeiros a serem eliminados por yamas e niyamas são aqueles distúrbios emocionais, resultantes das imperfeições da ordem moral na natureza de um indivíduo. Os próximos a serem eliminados pela prática do asana são as perturbações que surgem no corpo físico.
A seguir vêm as causadas pelo fluxo irregular ou insuficiente das forças vitais no invólucro prânico, que são os pranayamas. E aí o pratyahara. Então veja, não é fácil, não é simples assim praticar pratyahara, não é. A gente precisa perceber tudo que nos envolve com o mundo para conseguir a retenção, né, a retração dos sentidos. Não é fácil. Então, se você vive alimentando a relação com o mundo externo, não vai ser fácil dominar, não vai ser fácil fazer a supressão dos sentidos. Isso torna-se extremamente difícil. Tanto que dentro do Ashtanga, né, o Pratyahara é o quinto anga. Depois dele é meditação, a concentração, meditação e o samadhi. Então não é fácil fazer isso, mas não é porque não é fácil que nós não podemos tentar. Se você já está fazendo yoga, se você já está praticando, já está estudando, se você já conhece os pranayamas, já está mais do que na hora de tentar começar a praticar o pratyahara. É mais do que o momento, principalmente considerando a nossa atualidade. Sabem que a gente recebe mais de 30 gigabytes, eu não sei como é que chama esse negócio, de informação todos os dias. Ela está à disposição. Você vai usar os seus sentidos para permitir que essas informações interfiram no seu estado de consciência, se quiser, tá? A prática bem-sucedida do pratyahara permite um completo controle sobre os sentidos, né, os indriyas, e de forma que não mais nos tornamos seus escravos, mas sim os seus senhores, ligando e desligando os sentidos, né, os desejos, como fazemos isso com a luz em nossa casa. Então a gente pode ligar e desligar a energia facilmente, tá? E aí, agora sim, eu quero fazer a leitura do Carlos, desculpa não, do Antônio Henriques. Talvez para nós ocidentais, isso aqui é o final do que ele fala sobre a interpretação que o Antônio Henriques, nesse livro aqui, ele faz sobre o Pratyahara, a interpretação final. Aqui ele dá uma sugestão. Ele fala sobre a prática do Pratyahara como ela era usada antigamente no yoga. Então os yogis, eles permaneciam meditando na neve, sentados nus na neve para vencer os sentidos. O frio, por exemplo, a sensação, a percepção do frio. Então eles faziam essas práticas bem rígidas, né, na neve. E a gente, hoje em dia, isso já está um pouco ultrapassado, vamos dizer assim. Então o que ele diz para nós é assim, talvez para nós ocidentais, vencer o descontrole emocional, a sexualidade desenfreada, a tendência ao menor esforço e ao apego ao conforto moderno já sejam vitórias mais do que suficientes à etapa própria de Pratyahara. Só isso já está mais do que suficiente, porque é isso que hoje está nos adoecendo, nos impedindo de realizar a autêntica manifestação, a manifestação da minha autêntica natureza, né? Então, vamos começar por aí. Vamos começar pelo vencer o descontrole emocional. Por que nós estamos tão descontrolados emocionalmente? Porque nós nos identificamos com o ego. Nós temos uma conexão constante com o ego. Então, eu gosto disso, não gosto daquilo. Se eu gosto disso, eu fico super feliz, alegre. Se eu não gosto daquilo, eu fico triste e com raiva. É descontrole emocional, né? Vamos começar a controlar isso, vamos começar a lidar com isso, com esse ponto, com esse aspecto. Não conectar com aquilo que parece ser bom e ser ruim.
porque na realidade nada é bom ou ruim. Essa é uma interpretação que acontece a partir do ego na bifurcação. Tem uma bifurcação que leva para o entendimento de que isso é de um jeito ou de outro, quando não é, tá? Então, essa é a sugestão. Vamos começar reconhecendo, identificando a percepção dos sentidos no dia a dia. Então, quanto eu estou ouvindo? Eu passo o tempo todo ouvindo coisas? Ou às vezes eu consigo silenciar e ficar só ouvindo a minha voz interna? Pelo menos tento fazer isso. Isso é retração dos sentidos. Fechar os olhos para meditar. Eu fecho os olhos, mas eu não consigo parar de pensar. Não tem problema. Continue. Quando você fecha os olhos, você já não está mais absorvendo, captando imagens. O seu sentido visão está silenciado. Quando você não está falando, o seu sentido audição está silenciado. Então, isso já é o suficiente. É isso que nós precisamos aprender a fazer no dia a dia, constantemente. E aí a gente vai percebendo que a forma como nós recebemos as situações da vida e como nós reagimos às situações da vida muda completamente. Isso faz com que a vida tome um outro sentido. Por isso, Pratyahara é tão importante, é fundamental. Quando a gente começa a observar, ou pelo menos tenta, começa a tentar observar Pratyahara, a meditação muda completamente. Porque daí você escolhe, isso eu quero e isso eu não quero. Tá? Isso é fundamental, é necessário. Tá bem? Então era isso que eu queria falar sobre o Pratyahara. Lembrança mais importante de tudo. Pratyahara não é você se desligar do mundo. Não é você ficar 10 horas por dia trancada dentro de um quarto meditando. Não é. Isso não é Pratyahara. Isso é concentração, dharana. Mas se você sair para a rua e se envolver com o mundo à sua volta depois de 10 depois de 10 horas de meditação, se alguém te falar alguma coisa, se as coisas que o mundo mostra te afetam, você não está praticando o Pratyahara. Você conseguiu durante 10 horas se concentrar. Mas o Pratyahara não é isso. Então não adianta a gente se fechar para o mundo à nossa volta. A intenção é, existo num mundo que existe e isso é só. Eu não interfiro no mundo, não posso interferir no mundo, não posso interferir na vida de ninguém, apesar da gente achar que interfere, assim como nada no mundo pode me interferir, apesar de tudo provocar interferência. Você precisa se colocar nessa posição. Nada vai interferir na minha existência. Porque senão o ego fica achando que tudo que acontece no mundo pode e vai criar interferência na sua vida, tá? Vocês percebem como isso é um outro estado, é olhar a vida numa outra posição. É um outro estado de consciência, tá? Eu vi que teve alguém aqui que fez um comentário, que foi a Alessandra, falou que foi uma informação preciosa que veio de encontro. Que bom, que bom. Não é uma informação minha, isso está nas escrituras do yoga, isso faz parte do conhecimento dessa sabedoria milenar. A gente só precisa entender a importância de trazer isso para a prática e parar de ficar lendo, vai para a escola de yoga, faz 2 vezes yoga por semana. Nós precisamos trazer para a vida, nós precisamos trazer isso o mais rápido possível para nossas vidas. Isso é urgente, é fundamental. Porque o número, o volume de coisas para interferir no nosso estado de paz e de harmonia, hoje é infinito. E vai aumentar, e ainda vai aumentar. A gente precisa se blindar disso, e essa blindagem é inteligência, não é distanciamento ou isolamento, não é isso. Quanto mais você se blinda, mais a sua autenticidade vem à tona. Isso vai melhorar meu desempenho no trabalho? Não sei. Eu sinceramente não sei. Pode ser que sim, é provável que sim,
Mas não faça isso com esse objetivo, porque o objetivo de praticar Pratyahara não é melhorar o seu desempenho no trabalho, é melhorar o desempenho da sua natureza. É conseguir trazer à tona aqueles poderes que existem latentes na sua natureza divina e que só não estão se manifestando porque o ego não deixa. Tá bem? Era isso, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Espero que tenha dado para trazer assim alguma noção nova sobre Pratyahara. Eu vou fazer uma live também falando sobre Brahmacharya, que é um outro tema que gera muita confusão, porque ele está relacionado com sensualidade e ele é confundido com o celibato, né? O voto de celibato. E não é exatamente isso, mas gera muita confusão. Pode vir a ser isso também, mas não é isso essencialmente, inicialmente. Então, vamos fazer uma outra live falando sobre esse tema também, tá bom? Beijo enorme para todos vocês, muito obrigada por estarem aqui, obrigada pela participação. A live vai ficar salva aqui no perfil da escola, e se você gostou da live, se você curtiu, deixa seu comentário, seu like lá, compartilha essa live para pessoas que possam também se beneficiar, né, com esse conteúdo, e especialmente, se você já pratica os outros angas do yoga, está na hora de começar a pensar no Pratyahara também, tá bom? Beijo, gente. Namastê. E obrigada, viu? Um beijo enorme. Obrigada a todos.